Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Para quem não me conhece, sou o Lucas Ure. Sejam bem-vindos ao canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai dar início a uma nova série de vídeos aqui no canal que eu creio que vai ser enriquecedor para a sua e para a minha vida, vai ser edificante. E foi uma série que eu fiz uma votação lá no meu Instagram. Então a galera do Instagram votou e aos 45 do segundo tempo, essa foi a série escolhida porque ela estava no embate com outra série, mas fiquem tranquilos que a gente vai fazer diversas séries aqui no canal. Essa é apenas a primeira que a gente está começando. E a série vai ser a respeito de obediência. Nós vamos aprender através de vários personagens bíblicos, através de várias histórias e momentos da história bíblica, do Antigo ao Novo Testamento, exemplos de obediência e também de desobediência que podem nos ensinar algumas coisas a respeito desse assunto. Então eu te peço para ficar comigo aqui do início até o fim dessa série. A princípio, nós vamos fazer 10 episódios dessa série. Vai ao ar toda segunda-feira, ao meio-dia. Então você já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder quando essa série sair. E, logicamente, vários outros vídeos que vão sair aqui no canal também, tá? Mas antes de entrar diretamente aqui no primeiro episódio, você já deve ter visto aí tanto na thumb quanto no título, eu quero falar que essa série foi votada lá no meu Instagram. Então, você que não me segue no Instagram ainda, você que está acompanhando aqui o canal e não segue no Instagram, vou deixar meu Instagram aqui na descrição e também está aparecendo aqui na tela, lucas.zuri. Me segue lá, porque no meu Instagram eu posto, além de palavras e estudos bíblicos, acabo postando muita coisa relacionada ao dia a dia da minha igreja, meu dia a dia como família, enfim, minha vida pessoal tá lá no Instagram. Aqui a gente foca totalmente em palavra, estudo bíblico. Lá, além disso, tem mais coisas para você curtir e me conhecer um pouco mais também. Eu quero conhecer vocês lá no Instagram um pouco mais de perto. Fechou? Vamos agora para o estudo, falar sobre obediência. E nada melhor do que falar sobre obediência do que começar com talvez aquele que seja o primeiro relato bíblico a respeito do assunto obediência. Talvez a primeira ordem clara de Deus ao homem a respeito de obediência. Deus libera a Adão uma ordem pontual, clara e objetiva, que Adão deveria obedecer. Só que o desenrolar da história não mostra exatamente isso. E nós vamos ver como se desenrolou essa história e o que aconteceu, o que nós podemos aprender com esse texto. A gente vai começar com o texto de Gênesis 2, lá nos versículos 16 e 17. O texto bíblico diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus fala a Adão: ó, você pode comer de todos os frutos, de todas as árvores do jardim, mas você não pode comer de uma específica. Deus diz que Adão pode comer do fruto de todas as árvores, exceto a árvore que estava no meio do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que eu já aprendo já com esse início de texto? Deus, ele sempre vai prover aquilo que é necessário para que nós possamos obedecê-lo. Deus sempre vai prover aquilo que é necessário para que nós possamos seguir a vida de obediência. Deus provê o necessário para que a gente rejeite aquilo que não é permitido. Deus provê o necessário para que a gente rejeite aquilo que é proibido. Deus estava provendo coisas que o homem poderia desfrutar para que ele rejeitasse aquilo que Deus mandou rejeitar, aquilo que Deus mandou não comer, que era a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Para que a gente possa obedecer, Deus sempre vai prover o necessário. A desobediência ela é uma escolha nossa, ela é uma escolha humana. E nós aprendemos aqui que tanto obedecer quanto desobedecer a Deus vai gerar ao homem consequências. Elas boas ou ruins vai depender da escolha em que se faz. Avançando um pouco na história, a Bíblia vai falar de como Deus forma Eva. Até esse momento na história, tudo aquilo que Deus havia criado, a Bíblia fala, e viu Deus que isto era bom. Mas nesse momento exato, Deus olha para o homem e fala: não é bom que o homem viva só. Então a ideia de bom ou ruim, de bom ou não bom, só vem de Deus, não vem do homem. Então eu quero que você guarde esse detalhe. Deus, no capítulo 1,
Toda vez que ele criava uma coisa, a Bíblia diz que Deus viu que aquilo era bom. Então, isso já mostra um detalhe do caráter de Deus. Deus é bom e só faz coisas boas. Mas quando Deus vê que algo humano ou terreno não é bom, ele também relata e ele gera provisão para que isso se estabeleça e que fique em harmonia. Então é por isso que Deus faz Adão cair em um sono profundo e tira da costela de Adão e forma Eva, forma a mulher. Então, seguindo o relato, Gênesis 2 vai falar sobre isso, sobre a ordem específica, objetiva e clara de Deus para Adão, para que ele não comesse do fruto, e fala sobre a formação de Eva como esposa, auxiliadora. Mas Gênesis 3 vai relatar para a gente a queda do homem. E é exatamente este texto que eu quero conversar mais especificamente com vocês hoje. A gente vai se atentar um pouco mais em Gênesis 3, do versículo 1 ao versículo 13. Do 14 em diante, a gente vai falar em outro momento. Então, fica tranquilo que aqui a gente vai tentar buscar falar da Bíblia inteira por completo. Então, por enquanto, para esse assunto de obediência, a gente vai se limitar a falar no capítulo 3, de 1 a 13. Pega sua Bíblia, como sempre, pega seu papel, caneta e vamos anotar tudo aquilo que Deus vai falar com a gente através desse vídeo. Está lá em Gênesis 3, de 1 a 13, o texto bíblico começa dizendo: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam nenhum fruto das árvores do jardim? O inimigo ele sempre vai buscar gerar dúvida e confusão na nossa mente. Quando ele fala, foi isso mesmo que Deus disse no versículo 1, ele sempre vai querer causar dúvida e confusão no nosso coração. O pecado ele é mais que uma desobediência. O pecado é uma ofensa ao caráter de Deus. Por quê? Porque a incredulidade não é somente não crer naquilo que Deus disse, mas é principalmente não crer naquilo que Deus é. Se Deus falou que se eles comerem, certamente morreriam, a serpente está usando isso para causar e gerar dúvida na mente e no coração de Eva. Mas se Eva estivesse ligada, estivesse atenta ao que deveria obedecer, automaticamente Eva diria: Não, se Deus falou, está falado. Cara, eu quero muito que você grave isso. Escreva isso em algum lugar. Escreva aqui nos comentários. Se Deus falou, está falado. Isso serve para as promessas que Deus faz, mas também serve para as coisas que Deus falou que ia acontecer e para as coisas que Deus mandou a gente renunciar. Se Deus falou, está falado. Seguindo o texto, respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse. Então Eva está atestando ao que Deus disse, está comprovando aqui o que Deus disse. Então já dá para a gente o entendimento de que Adão, que recebeu essa ordem de Deus antes de Eva ser formada, Adão comunicou à sua esposa aquilo que Deus dissera anteriormente. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Corte conversas com pessoas ou com aqueles que contrariam o que Deus falou. Todo aquele que contraria aquilo que Deus fala e que tenta criar doutrina em cima disso, ou tenta gerar dúvida, contenda em cima disso, está em rebelião contra Deus. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é que Deus não muda. Como eu disse agora há pouco, se Deus falou, está falado. O próprio Deus vai dizer: Pois eu, o Senhor, não mudo. E a Bíblia também vai dizer que nele não há dúvida e nem sombra de variação. Deus é imutável. Se Deus falou, está falado. O que é que o diabo está falando aqui? O diabo está chamando Deus de mentiroso. Deus mentiu, é o que o diabo diz a Eva. O que o diabo está querendo dizer é que o que Deus falou não vai acontecer. Mas, na verdade, aquilo que sai da boca de Deus é uma verdade absoluta e nós devemos obedecer, seguir e não dar ouvidos ao diabo. Versículo 6 vai dizer: Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o
e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Vamos atentar primeiro ao versículo 6. Mas vou fazer uma conexão. Lá em 1 João, capítulo 2, versos 15 a 17, vai dizer assim: Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A Bíblia vai dizer em Gênesis que que o fruto, desculpa, era agradável ao paladar. Isso é a cobiça da carne. Segundo, ela fala que era atraente aos olhos, isso é a cobiça dos olhos. Terceiro, ela era desejável para se obter discernimento, isso é a soberba da vida. O inimigo ele sempre vai tentar nos atacar com essas três coisas: cobiça da carne, os nossos desejos, aquilo que a gente pode sentir, cobiça dos olhos, aquilo que a gente pode ver, e soberba da vida, aquilo que a gente pode obter, aquilo que a gente pode ter, mas que não é a vontade de Deus para nossa vida. O inimigo sempre vai tentar nos atacar dessa forma, assim como foi com Jesus no deserto. Vou deixar um vídeo aqui no card que eu falo sobre esse texto da tentação do diabo a Jesus no deserto. E Jesus responde de uma forma que é com a palavra. Seguindo o versículo 7, vai dizer assim: Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Voltando um pouquinho lá no Gênesis 2, 25, vai dizer: O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. A nudez antes da desobediência não era um problema, mas após a desobediência, a nudez passou a ser um problema. Isso porque a desobediência, o pecado, quando ele entrou no mundo, ele gerou no homem algumas coisas. E eu vou me atentar a poucas delas para a gente não esgotar esse assunto agora. Mas a desobediência do homem e o pecado, eles geraram uma coisa que está explícita nesse texto e que gera no homem toda vez que ele desobedece a Deus: vergonha. Após a queda, após a desobediência, após a entrada do pecado no mundo, o homem passou a sentir vergonha. Isso é uma consequência natural do pecado. Mas antes disso, não existia esse sentimento no homem. A desobediência levou o homem e a mulher a sentirem vergonha um do outro. E após isso, eles pegaram folhas e se cobriram. Porque a desobediência vai gerar no homem o ímpeto de justiça própria. Além dela levar ao erro, a desobediência vai fazer o homem querer resolver esse erro sozinho. Então, o homem e a mulher, eles, após a desobediência, após o pecado, eles sentiram vergonha um do outro. Mas, principalmente, após a desobediência, após o pecado, o homem e a mulher passaram a sentir vergonha de Deus. Vamos seguir com o texto. Versículo 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: O que foi que você fez? Antes da desobediência, Adão e Eva, mesmo estando nus, eles se encontravam com o Senhor, tinham comunhão com o Senhor. Mas após a desobediência, eles passaram a ter vergonha e sentiram medo, exatamente o que Adão atesta aqui. Um outro detalhe que faz a gente refletir um pouco, e eu falei disso lá atrás e pedi para você guardar aquele detalhe: na criação, tudo que Deus cria, Deus fala que é bom. E Deus fala que uma coisa não é bom, é que o homem viva só. E aí Adão, exatamente no momento em que Deus questiona ele, o responsável por guardar e zelar do mandamento que Deus tinha dado de obediência, ele basicamente culpa Deus. Olha, Deus, foi a mulher que você me deu. Ou seja, a justiça própria, ela faz não só a gente definhar com as nossas próprias escolhas erradas,
mas ela faz com que um homem em pecado, ele acuse a Deus dos seus erros. Ele passe a responsabilidade dos seus erros a Deus. Isso é muito forte. Se você errar em algum momento, a culpa do seu erro não é Deus, porque Deus já proveu o necessário para que você viva uma vida de obediência. Porque quando Deus pergunta algo para nós, não é para nos condenar. Toda vez que Deus faz uma pergunta, como ele fez a Adão, Adão, onde você está? É uma oportunidade de novo começo. É uma oportunidade de Deus perdoar os nossos pecados e nos liberar um novo destino. Quando Deus pergunta, ele quer restaurar. Quando o diabo pergunta, todas as vezes ele quer colocar o caráter de Deus em xeque. Irmão, para a gente terminar, eu quero te falar: a maior mentira do inferno é que quando você erra, você tem que correr de Deus. Mas a verdade do evangelho vai dizer que quando você erra, você tem que correr para Deus, porque ele já proveu aquilo que é necessário para que você seja perdoado. A Bíblia vai dizer: filhinhos, não pequem, mas se pecarem, nós temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus. Ele é a propiciação, ele é o substituto pelo nosso pecado, mas não só pelo nosso, mas pelo pecado de todos. O que eu tenho para te falar é: se você errar, não corra de Deus, corra para Deus. Ele tem perdão disponível, ele tem uma nova vida para você. Recomece, se arrependa, comece outra vez tudo aquilo que Deus pensou, planejou e sonhou para sua vida. E eu quero terminar lendo um texto que vai relatar muito bem o que é essa desobediência de Adão e o que é a obediência de uma pessoa. Está lá em Romanos 5, versos 16 a 21. O texto diz assim: não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, Adão, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como todo pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Meu irmão, a desobediência de Adão gerou morte, mas a obediência de Cristo gerou vida. E Cristo é o nosso maior exemplo, Cristo é o modelo a ser seguido. Então, nós devemos obedecer aquilo que Deus mandou. Obediência é dar crédito, é ter fé naquilo que Deus diz. Então, que nós possamos cada dia mais ter fé, e eu declaro isso sobre a sua vida, que você tenha fé naquilo que Deus falou. Se ele falou, vai se cumprir, você não vai ouvir nenhuma mentira do diabo. Se ele mandou, você vai fazer porque você crê que aquilo é o melhor. Se ele declarou sobre a sua vida, você recebe, porque ele é bom e ele não muda. Deus te abençoe. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. É o primeiro episódio dessa série de obediência. Creio que Deus vai falar muito com a gente através daqui. Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe seus amigos. Compartilha esse vídeo, compartilha essa mensagem. Vamos para cima e é só o começo.